Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, sábado, estamos juntos mais uma vez nessa manhã, aqui pela Rádio Manaim e também pela TV Manaim, para participarmos desse culto de madrugada. E que bom que você está conectado, está sintonizado aqui na Rádio Manaim, na TV Manaim, para juntos estarmos aos pés do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Ele é o motivo principal, único, de estarmos aqui todas as manhãs aos seus pés. Conosco nessa manhã, os pastores Aníbal Neri, Fabiano Polonini, Edson Souza e Ronaldo Ramos. O texto que será trazido neste culto de madrugada está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, verso 25. João, capítulo 21, verso 25. Eu vou pedir ao pastor Fabiano Polonini para clamar ao Senhor e assim daremos início a esse culto de madrugada. Pastor, bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, Kleber, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. E vamos clamar ao Senhor nesse instante. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Sim, amém, Senhor. Confessamos diante do Senhor as nossas falhas, reconhecendo as nossas limitações e pedimos, restaura nossa comunhão. Amém, Senhor. Possamos viver este culto da madrugada plenamente em comunhão com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi libertação. Alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus. Quero então te adorar, pois em comunhão estou e minha alma te exaltar. Aleluia, eu te dou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nós glorificamos a Ti por mais uma semana que nós estamos vencendo, porque o Senhor nos ajudou. Te glorificamos, Deus, por todo o Teu sustento, as famílias que têm sido beneficiadas com a manifestação do Teu poder,
com a luz do Senhor dentro dos nossos lares Bendito seja e o Espírito Santo que dirige os nossos passos. Nós te bendizemos por toda a dispensação do Senhor sobre as famílias, sobre o povo do Senhor em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos dar início agora às orações. Um pastor após o outro estará intercedendo ao Senhor. Lembrando que estamos orando pelas famílias e também vamos estar orando pelo seminário neste final de semana. Vou pedir ao pastor Fabiano Polonini mais uma vez para dar início agora às intercessões. Apresentamos, Senhor, diante de Ti o motivo deste mês, Sim, meu Pai. a começar pela conversão dos nossos familiares. Amém, Senhor. Nós teremos, Senhor, neste final de semana, os cultos especiais de evangelização, Amém. onde anunciaremos a Tua palavra, a Tua grande salvação. Ó Deus, que os familiares convidados realmente possam estar presentes nestes cultos, sejam visitados pelo Senhor, conheçam a salvação e possam assim aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ó Deus. Dá esta bênção, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai querido, voltamos a apresentar as nossas famílias diante do Teu altar e pedimos, meu Deus, para que o do Senhor venha, Senhor, a providência para problemas financeiros e econômicos. Sim, meu Pai. Pedimos, meu Deus, para que o Senhor venha olhar com o Teu olhar de misericórdia Meu Deus. aqueles irmãos, meu Deus, que estão desempregados. Senhor, abre as portas. Senhor. Meu Deus, aqueles que são empresários, trabalham por conta própria. Sim, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, fazendo prosperar, enviando novos clientes, fregueses, Sim, Senhor. mas que, Senhor, haja, Senhor, alta demanda de trabalho para Sim, os meu Teus Deus. filhos. Meu Deus, aqueles que são assalariados, Senhor, livra do desemprego, mas faz prosperar, Senhor, nos seus locais de trabalho. Sim, Que Senhor. encontre graça, Senhor, diante dos seus superiores. E que em tudo, meu Deus, haja a Tua bênção e que haja, Senhor, o sustento para as famílias proveniente da Tua eternidade para os Sim, lares. Senhor. Por isso pedimos, opera, soluciona e abre as portas Abre, financeiras Senhor. para o Teu povo, pois eles clamam que nós te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Também oramos a Deus, pedindo ao Senhor sabedoria para todos os pais educarem os filhos no caminho do Senhor. Sim, meu Senhor. Tantas vezes, ó Deus, o que queremos, por melhor que seja o coração e o intento de cada pai e mãe em relação aos filhos, não é o Teu projeto. Verdade. Nos ensina, Senhor. Nos dê sabedoria, o Espírito Santo nos assista para que assim possamos passar à vontade do Senhor. Sim, Dirigir os nossos filhos e orientá-los conforme a vontade do Senhor e não segundo o nosso coração, porque segundo a vontade do Senhor, eles receberão uma instrução profética. Sim, E Senhor. assim marca o coração dos nossos filhos com o Teu Espírito Santo, Oh, para que possam andar no Teu caminho Sim, Senhor. e assim toda a Tua bênção Oh, Deus. ser presente na vida dos nossos filhos. Sim, Senhor. Nós suplicamos esta bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nós também levantamos nesta hora uma intercessão pelo seminário que teremos neste sábado Meu Deus. e no dia de amanhã, domingo. Opera. Abençoe. Senhor, que o Senhor esteja operando a grande bênção, Senhor, no deslocamento dos Teus servos. Amém, Senhor. Senhor, em todas as dependências do Manaim. Sim, Pai. Senhor, toda assistência ao Teu povo, Meu Deus. a ministração das aulas, Senhor, o louvor, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Usa os Teus servos com a Tua graça, Sim, Pai eterno. com o Teu poder. Nós te pedimos, Senhor, esta bênção que possa fluir ali para as decisões, para o Teu falar, Sim, os meu Deus. dons espirituais. Amém, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Agora você que está em casa, você vai poder colocar diante do Senhor a sua necessidade pessoal. É momento de oração.
Meus irmãos, nós vamos ler o texto conforme já foi anunciado no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 25, o último versículo do Evangelho segundo João, que nos diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Naturalmente que a palavra do Senhor aqui, ela está descrita, né? E o entendimento que estava no coração de João ao escrever, ele estava um entendimento inspirado pelo Espírito Santo, que era tudo que o Senhor estava operando se multiplicaria, de tal forma que as coisas que o Senhor Jesus estava fazendo e que faria em toda a terra, não teria como registrar, porque se fosse escrito em livros, o mundo inteiro não conteria, não poderia ter lugar para todos esses livros. Isso é maravilhoso, essa expressão. E nós que estamos vivendo uma experiência com Deus, entendemos muito bem. Se nós fôssemos registrar a vida, a experiência de cada um de nós nos livros, nós poderíamos escrever muitos livros. Muitos livros, porque são muitas experiências, são muitos registros, são muitas operações do Senhor na vida de cada um dos irmãos. A igreja, ela está cheia do testemunho daqueles que podem falar daquilo que Deus tem operado. Mas interessante uma coisa, há um livro que ficou o registro, que é a própria Bíblia. O registro das operações do Senhor. E este registro, ele se reflete operando em toda a terra com as revelações e as confirmações, porque quantas pessoas se converteram com a mesma experiência que está registrada em poucos versículos na vida de Zaqueu. Quantas pessoas se converteram ao Senhor com um versículo, com meio versículo. Então, os registros do Senhor ficam também na vida de cada um de nós, operando e se multiplicando como livros, e a palavra do Senhor diz: vós sois a carta de Cristo. É uma carta escrita, é uma operação gloriosa do Senhor. Mas eu me lembro aqui, nesta hora, de uma experiência de um diácono, que o filho dele estava doente há 2 dias. E o menino chorava, estava com recém-nascido, e não se descobria o que era, levou no médico, voltou e continuava aquele choro. E num momento, à noite, ele não pôde ir ao culto, e ele chamou a esposa e falou: vamos orar por ele mais uma vez, e eu vou orar agora aqui com imposição de mãos sobre ele. Neném estava ali no berço, e ele orou ao Senhor, e quando orou, o menino parou de chorar e dormiu a noite inteira. Glória a Deus. E pela manhã, e o menino tinha febre e tinha dor. Pela manhã, ele tinha que sair para o trabalho, já tinha ficado 2 dias sem trabalhar. Ele tinha que sair, se deslocar para uma cidade vizinha. E ele pediu uma palavra ao Senhor, logo pela manhã: Senhor, fala comigo se eu posso ir trabalhar. E quando ele abriu a palavra caiu naquele texto que fala do filho do régulo, que está aqui no Evangelho de João. O régulo é um pequeno rei de comunidade, onde ele diz assim: ontem às 7 horas a febre o deixou. Glória a Deus. E ele se lembrou que o horário que ele orou pelo filho dele foi exatamente às 7 horas da noite no dia anterior. Então, meus irmãos, as bênçãos do Senhor vão se multiplicando. Graças a Deus. As bênçãos do Senhor vão operando em favor das nossas vidas, nos livrando,
curando, abrindo portas. E esses registros, a palavra então, lembrando aqui novamente do texto que nós lemos, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Assim tem sido a nossa caminhada e por isso nós glorificamos, por isso nós louvamos ao Senhor por tudo que Deus tem operado. Glória a Deus. Nós vamos orar aqui encerrando este culto de madrugada. Senhor, nós te glorificamos. Glória a Deus. Bendizemos, ó Pai, ao teu nome, porque os registros da operação do teu Santo Espírito têm ficado em nossos corações, em nosso testemunho. A tua igreja, Senhor, tem testemunhado de ti para dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. Nós te louvamos e pedimos, Senhor, continue conosco a nos abençoar na tua presença. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo repouse, irmãos, sobre cada um de vós e todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém.